Graça e paz, servos de Deus. Pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos hoje à nossa 10ª aula da matéria de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E hoje, meus queridos, nós iremos estudar a obra do Espírito Santo nos crentes, parte 2, e iremos nos aprofundar aqui na questão do fruto do Espírito. Então, introduzindo a aula de hoje, embora o fruto do Espírito seja um resultado sobrenatural da ação do Espírito Santo no crente, não se pode descartar a participação e o esforço humano no desenvolvimento das virtudes do fruto do Espírito, uma vez que, diferentemente dos dons que o crente pode receber um ou mais conforme apraz o Espírito Santo, o fruto do Espírito é único e indivisível, ou seja, é dado ao crente com todas as 9 virtudes de uma só vez, cabendo ao crente desenvolvê-las por meio de oração, leitura da palavra, consagração, entre muitas outras ações. Pois os dons vêm em estado pleno, mas as virtudes do fruto do Espírito são desenvolvidas ao longo da caminhada cristã. Portanto, eu peço a vocês aqui que prestem bastante atenção nesses 2 versículos que nós vamos ler, que são de grande importância e grande aplicabilidade em nossas vidas. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Prestem bastante atenção a cada uma dessas palavras, meus queridos, pois trabalharemos cada uma dessas 9 virtudes do fruto do Espírito na aula de hoje. Note que não são os frutos do Espírito no plural, e sim o fruto do Espírito no singular, ok? Ou seja, é um único fruto que é composto pelas 9 virtudes listadas no texto bíblico aqui, exatamente como um fruto de 9 gomos. Por isso, repito agora, bem devagar a leitura desse importantíssimo versículo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, antes de nós nos aprofundarmos no tema da aula de hoje, que é o fruto do Espírito, conforme lemos no texto de Gálatas 5:22, eu creio que seja útil nós lermos rapidamente os 3 versículos precedentes, os quais falam das obras da carne e das suas terríveis consequências. Vamos ler esse texto aqui. Gálatas 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, note aqui, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vemos que há um agudo contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, sendo que as consequências para aqueles que praticam as obras da carne é não herdar o reino de Deus, isto é, não ser salvo, ou seja, simplesmente ou literalmente ir para o inferno, meus queridos. Ao passo que as consequências para aquele que desenvolve o fruto do Espírito é exatamente o contrário, ou seja, conforme nós lemos lá no texto anterior, que vem logo na sequência deste, contra estas coisas não há lei. Isto é, não há condenação, pois só produz fruto aquele que já é salvo, aquele que já está ligado à videira verdadeira que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sim, meus queridos, dá muito e muito fruto, ok? Então o verbo praticar, que no grego é o verbo prasontes, é um verbo particípio nominativo plural que está no tempo infectum, ou seja, denota ação contínua. E o que isso significa?
Isso significa que aqueles que não herdarão o reino de Deus não são aqueles que por fraqueza cometem uma dessas obras da carne, mas que depois se arrependem, pedem perdão e largam as práticas pecaminosas. Não, meus queridos, mas aqueles que permanecem obstinadamente, ou seja, teimosamente e continuamente na prática das obras da carne. Não vou me aprofundar nas obras da carne aqui. No entanto, meus queridos, no meio da igreja, muitos adquirem o pernicioso hábito de julgar os outros sem olhar para os seus próprios defeitos. Então, vamos supor aqui que de repente lá na tua igreja ocorre um caso de adultério. Este certamente é um pecado terrível que causa danos muitas vezes irreparáveis, meus queridos. No entanto, este irmão ou esta irmã que adulterou se arrepende, pede perdão a Deus, pede perdão à igreja, obtém o perdão de Deus, abandona a prática pecaminosa e volta à comunhão com o corpo de Cristo. Mas acontece que a hipocrisia humana faz com que aquele irmão ou aquela irmã sempre sejam lembrados como aquele ou aquela que um dia adulterou, mas nunca são lembrados como aquele ou aquela a quem Deus perdoou. Por outro lado, meus queridos, muitos desses que julgam um irmão ou uma irmã que caiu nesse terrível pecado cometem coisas que aos seus olhos, parecem coisas pequenas, parecem coisas normais, mas que aos olhos de Deus são tão terríveis quanto o adultério. É o caso das obras da carne listadas aqui nesses versículos que está aqui na tela. Ou seja, muitos julgam o pecado do irmão, mas eles próprios constantemente fazem fuxicos, criam contendas, têm ciúme, são invejosos, olham para as mulheres na rua com um olhar lascivo, entre muitas outras coisas. E não se apercebem que estão na prática continuada das obras da carne, as quais, se não forem abandonadas, ou seja, se forem praticadas obstinada e continuamente conforme o tempo verbal indica, certamente estão sendo conduzidos à condenação eterna. Tal como o adultério é coisa semelhante às obras da carne, todas essas coisas, conforme nós lemos aqui, está no grifo azul aqui do texto, aparentemente pequenas aos nossos olhos também o são. E o pior, aos olhos de Deus são tão graves quanto o adultério, pois estão na mesma lista ou na mesma categoria de pecado, meus queridos. Você já parou para pensar nisso? Difícil, não é mesmo? E como podemos vencer essas terríveis obras da carne de forma que sejamos agradáveis aos olhos de Deus? Desenvolvendo o fruto do Espírito, meus queridos. Desenvolvendo um caráter semelhante ao caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que vem a ser o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é exatamente o oposto das obras da carne, ou seja, é a manifestação do caráter de Cristo na vida do crente. Em outras palavras, o fruto do Espírito é sinônimo de maturidade espiritual. Guarda isso, meu amado e minha amada. O fruto do Espírito é sinônimo de maturidade espiritual e baseia-se no desenvolvimento das 9 virtudes que lemos em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Versículos estes, meus amados, que vêm logo na sequência, em seguida a obra da carne, os quais vamos ler novamente agora para fixarmos. Guarde esses versículos, meus amados. Preguem sobre esses versículos. Estudem esses versículos. Porque o fruto do Espírito é também sinônimo de maturidade espiritual, é sinônimo de espiritualidade, ou seja, o crente verdadeiramente espiritual não é aquele crente cheio de dons espirituais, mas aquele que desenvolve em si o fruto do Espírito. Basta olharmos lá para a igreja de Corinto,
nos tempos bíblicos, que era cheia de dons espirituais, mas era ao mesmo tempo uma igreja carnal, conforme o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Onde vemos que era uma igreja cheia de ciúmes, contendas, iras, divisões, facções, entre muitas outras coisas, que são listadas aí no texto da obra da carne. Portanto, aquele que desenvolve o fruto do Espírito adquire maturidade espiritual para exercer os dons espirituais com mais responsabilidade. Deste modo, meus queridos, podemos dizer que o fruto do Espírito é o conjunto de 9 virtudes que todo cristão precisa desenvolver para que tenha uma vida espiritual idônea. Ou seja, conforme eu disse, o fruto do Espírito é sinônimo de maturidade espiritual. Vamos, portanto, a uma ilustração acerca do fruto do Espírito aqui, meus queridos. Então nós notamos aqui que o fruto do Espírito, ele é um único fruto, porém ele é composto por 9 virtudes. Então vejamos aqui, é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Isso tudo forma um único fruto, com 9 virtudes, meus queridos. Amém? Então, fazendo um adendo aqui, eu usei aqui um fruto com gomos, né? No caso aqui 9 gomos, como ilustração do fruto do Espírito. Entretanto, é bom ressaltar que, diferentemente dos dons espirituais, que o crente pode receber um ou mais, conforme nós vimos lá na introdução, o fruto do Espírito é mônuplo, é indivisível, ou seja, é dado ao crente com todas as 9 virtudes de uma só vez, cabendo ao crente desenvolvê-las, pois os dons vêm em estado pleno, mas as virtudes do fruto do Espírito são desenvolvidas na caminhada cristã, de passo a passo, de glória em glória. As qualidades do fruto do Espírito fluem horizontalmente na manifestação e aplicação dos dons, de forma que quem desenvolve o fruto do Espírito tem mais responsabilidade e melhor resultado na aplicação dos dons espirituais, pois é o fruto do Espírito que proporciona maturidade espiritual, meus queridos. Então, a próxima aula será a aula sobre os dons, será a nossa segunda aula extra. E você percebe que aquele que realmente tem o fruto do Espírito desenvolvido em si, ele não vai usar os dons espirituais em benefício próprio, ele não vai sair dando aí profetada, falsas profecias, e também não vai vender profecias, não vai cobrar pelos dons, porque aquilo que ele recebeu de graça, ele dá de graça. E os dons são recebidos de graça, porque são dons da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, se a própria Bíblia faz aqui o uso da linguagem figurada de um fruto, nós estudamos um pouquinho de figura de linguagem nos símbolos do Espírito Santo, lembra? Então, se a Bíblia faz uso da linguagem figurada de um fruto para descrever a espiritualidade e a maturidade que é composta aqui por 9 virtudes que expressam o caráter de Cristo na vida do crente, eu creio que a melhor ilustração para entendermos o fruto do Espírito com as suas 9 virtudes ou qualidades seja realmente de um fruto com 9 gomos, ok? E por questões didáticas, meus queridos, Herkel Hobbes, ele compara o fruto do Espírito a cachos de frutos, sendo, meus queridos, o primeiro concernente aqui a vida interior, ou seja, amor, alegria e paz. O segundo, concernente aqui à vida exterior, que seria longanimidade, benignidade e bondade. E o terceiro, concernente à vida pessoal do crente, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, meus queridos,
Eu já vi outras nomenclaturas sendo utilizadas por outros estudiosos do assunto, mas geralmente os estudiosos se utilizam da mesma divisão. Ele divide em 3 categorias o fruto do Espírito, e usando os mesmos versículos para essas categorias. Eu mesmo já tenho outra aula sobre fruto do Espírito, num curso de discipulado que eu elaborei, na qual eu utilizo nomes diferentes para essas divisões. São lá universais, né, qualidades universais, sociais e demais qualidades, né? Mas a divisão em si é sempre a mesma e o conteúdo em nada é alterado. Portanto, na aula de hoje, nós utilizaremos a divisão aqui que foi proposta por Herkel Hobbes, que também é utilizada por muitos outros autores que escrevem sobre o fruto do Espírito. Comecemos, portanto, meus queridos, falando aqui sobre o primeiro grupo aqui, que são as qualidades do fruto do Espírito concernente à vida interior. Então, a partir daqui, nós vamos falar sobre cada uma das 9 virtudes ou qualidades do fruto do Espírito. Lembrando que as 9 qualidades do fruto do Espírito são simbolizados aqui, conforme eu disse, nesta aula aqui específica, simbolizadas por 9 gomos de um único fruto, ok? Então, esse primeiro grupo aqui que nós vamos tratar de qualidades concernentes à vida interior do crente, que é amor, alegria e paz, podemos dizer, voltando aqui, podemos dizer que são virtudes do fruto do Espírito direcionadas ao relacionamento do cristão com Deus, ou seja, é um relacionamento vertical, amém? Mas que também se sentem, meus queridos, é bom frisar, se sentem também no relacionamento vertical, ou seja, com os irmãos, porque o nosso relacionamento com Deus reflete também no nosso relacionamento com o próximo, amém? Então comecemos, portanto, falando aqui acerca do amor, que é a primeira virtude da lista do fruto do Espírito. E o amor é o princípio que rege a vida, meus queridos. E dele dependem todas as demais virtudes ou qualidades do fruto do Espírito. Não é à toa que o amor é a primeira virtude desta lista. Este é o tipo de amor com o qual Deus nos amou e com o qual também devemos amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo, meus queridos, assim como nós nos amamos. É o amor agape. É muito fácil nós amarmos os nossos entes queridos, os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que nos são próximos. Mas somente pelo Espírito Santo somos capazes de dedicar amor até mesmo àqueles que nos maltratam, que nos perseguem, de tal forma que desejemos-lhes o bem e perdoemos as suas ofensas de todo o coração. O perdão e a capacidade de perdoar é a maior demonstração deste amor, meus queridos. Ah, mas fulano me disse isso. Perdoe. Ah, mas ciclano me fez aquilo. Perdoe. Pois Deus perdoou as nossas ofensas para com Ele, que eram ofensas muito maiores do que aquelas ofensas que cometemos uns contra os outros aqui na terra. Por isso, devemos nos perdoar mutuamente sempre, meus queridos. Eu não estou aqui dizendo que isso seja algo fácil, porque não é. Mas quem disse que a caminhada cristã seria fácil? Se alguém te disse, venha para Cristo e deixe de sofrer, venha para Cristo e vive uma vida de facilidades, esse alguém mentiu para você. Pois o Senhor Jesus, quando chama alguém para ser um verdadeiro discípulo dele, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e siga-me, conforme nós lemos lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Não é fácil perdoar, mas é mandamento do Senhor para todos, absolutamente todos os crentes. E se tentarmos nos justificarmos, ou justificar a nossa atitude de falta de perdão, estaremos colocando as circunstâncias e as dificuldades acima da palavra de Deus, e agindo assim, nós sempre fracassaremos, meus queridos. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz assim:
E a esperança não faz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Só o amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações é que nos capacita a perdoar, é que nos capacita a abrir mão de nós mesmos, é que nos capacita a tudo isso que nós vimos aqui, meus queridos. E quem é que derrama o amor de Deus em nossos corações, conforme diz o texto aqui? O Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Bem, o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2, diz assim: E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, de nada seria. Amado e amada de Deus, o fruto é sempre superior ao dom, meus queridos. É isso que nós vemos aqui. Ele está falando da fé, que é um dom. E está falando que se não tivesse amor, de nada valeria. Portanto, meus queridos, conforme diz aqui a antiga revista de discipulado da CPAD, o caráter cristão verdadeiro expressa-se no fruto do Espírito, que é resumido no amor. Do amor surgem todos os demais atributos de Deus que são desenvolvidos no crente pelo Espírito Santo que nele habita. É por isso que o amor aparece encabeçando a lista das virtudes cristãs geradas pelo Espírito de Deus, por ser a fonte originária de todas as demais virtudes. Resumindo, meus queridos, se vier a faltar as demais qualidades do fruto do Espírito na vida do crente, na vida do cristão, é porque primeiramente faltou o amor. Então, se eu fosse aqui, meus queridos, passar todos os versículos bíblicos que falam acerca da virtude do amor, certamente nós ficaríamos aqui o dia inteirinho e não conseguiríamos ler todos. Portanto, vamos à segunda virtude do fruto do Espírito, que é a alegria. Porque tal como o amor de Deus, que excede todo o entendimento, a alegria do cristão excede e muito, meus queridos, a alegria do mundo, a qual é falsa, a qual é carnal, passageira e se baseia apenas nas circunstâncias. Já a alegria do crente como virtude do fruto do Espírito está acima de toda e qualquer circunstância da vida. Vejamos aqui. Então, meus queridos, o texto aqui de Atos, capítulo 16, versículos 24 e 25 diz: Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ou seja, a alegria como virtude do fruto do Espírito é uma qualidade de alegria que, pela atuação do Espírito Santo, supera as circunstâncias da vida, tais como as dificuldades financeiras, as enfermidades, calúnias, perseguições, entre outras coisas, dando força aos crentes para superá-las sem depressão, antes com gozo na alma, Antes com gozo na alma. Então vamos ler aqui, meus queridos, mais um texto bíblico que confirma essa verdade, que se encontra em 2 Coríntios 6,10, que diz: Entristecidos, mas sempre pobres, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Meus queridos, dá para explicar esse tipo de alegria? Não parece um paradoxo? Parece uma contradição, mas não é, meus queridos. É exatamente assim que acontece com os crentes que têm o fruto do Espírito desenvolvido em si. Vamos aqui à terceira virtude do fruto do Espírito, que é a paz. Porque se por um lado o fruto do Espírito traz alegria, mesmo no meio da prova,
Por outro lado, o fruto do Espírito também nos proporciona uma paz que excede todo o entendimento e que nos dá segurança mesmo em meio a um mundo violento, pecaminoso, corrompido e extremamente contrário aos valores cristãos. Tal como a falsa alegria do mundo, a paz que o mundo oferece também é uma paz falsa, meus queridos, baseada em coisas passageiras, baseada em coisas incertas. Em João capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como a dá o mundo. Nossa paz, diferentemente da paz do mundo, é fruto da obra expiatória e redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos traz a verdadeira paz e é testificada em nossos corações pelo Espírito Santo. Esta é a verdadeira paz, meus queridos, a qual é virtude do fruto do Espírito. É justamente esta qualidade do fruto do Espírito que ensina o crente a entregar as suas ansiedades ao Senhor e a descansar nele, a descansar sempre nele, meus queridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então nós acabamos de falar aqui da primeira lista das virtudes do Espírito Santo, da primeira classificação, né? Ou qualidades, né, do fruto do Espírito concernentes à vida interior do crente. E agora nós vamos falar daquelas qualidades que são concernentes à vida exterior do crente, ou seja, longanimidade, benignidade e bondade, que diz aqui que são virtudes do fruto do Espírito direcionadas ao relacionamento do cristão com o próximo, né, e com os irmãos em Cristo, ou seja, é o relacionamento horizontal. Embora não há nada separado da vida do crente, né? Não há área da vida do crente separada de Deus. Então, nosso relacionamento com o próximo também concerne ao nosso relacionamento com Deus. Ok? Então, vamos aqui a primeira virtude desta classificação, que seria a quarta virtude do fruto do Espírito, que é a longanimidade ou paciência, né? E esta é a quarta virtude do fruto do Espírito, conforme eu disse, e é ela que nos capacita a suportarmos as afrontas, as provações, calúnias e maltratos que nós sofremos dentro e fora da igreja. Tudo isso com paciência, com calma e sem revidar ou pagar com o mal, meus queridos, mas pagando sempre com o bem. Difícil é, não vou falar que é fácil, não é fácil não, é difícil, porém, se você se esforçar e pedir, o Espírito Santo irá desenvolver o fruto em você, meu querido e minha querida. Lembre-se de que o fruto do Espírito é sinônimo de maturidade espiritual. E a virtude da longanimidade ou da paciência, ela te capacita não só a ter paciência com os outros e com as circunstâncias, mas também a ter paciência para esperar no Senhor, porque esta é uma das maiores dificuldades do crente, meu querido. É aprender a esperar o tempo de Deus, é aprender a esperar em Deus. E isso eu digo por experiência, pois também tenho esta dificuldade, meus queridos. Todo crente tem. Portanto, o conselho da palavra de Deus para você e para mim é este. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então vamos agora, meus queridos, a outra virtude do fruto do Espírito. Veremos que a benignidade e a bondade, que será a próxima que nós vamos tratar, são virtudes muito parecidas, são quase sinônimos. Eu cheguei até a comparar os dicionários, né? E a benignidade é a virtude do fruto do Espírito que torna o cristão desejoso de fazer o bem e de pagar as pessoas sempre com o bem, mesmo que recebam delas o mal. A benignidade, meus queridos, além de ser uma virtude do fruto do Espírito, é também um mandamento do Senhor Jesus a todos, absolutamente todos os crentes. Vejamos.
Lucas 6, do 27 ao 30, diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniem. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Difícil, né? Mas é mandamento de nosso Senhor Jesus para nós. Vejamos agora, meus queridos, a virtude da bondade. Conforme eu disse, né? Os estudiosos cristãos, os eruditos, aqueles que formulam estudos de teologia sistemática e de estudos bíblicos, né? Eles têm muita dificuldade de diferenciar a benignidade da bondade. Ainda porque, conforme eu disse, são conceitos muito parecidos. E nessa tentativa de diferenciar a benignidade da bondade, Herkel Hobbes faz a seguinte afirmação. Preste atenção. Enquanto a benignidade leva o crente a ajudar o próximo, sempre que surgir a oportunidade, né? A bondade é mais ativa e busca a oportunidade para ajudar e pagar sempre com o bem. Ou seja, ele diz aqui que a bondade, a gente fica numa situação passiva esperando a oportunidade, e a benignidade nos leva a procurar essa oportunidade de fazer o bem, ok? Então, de qualquer forma, devemos ter sempre em mente que o fruto do Espírito é a expressão de traços do caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossa vida. Portanto, é impossível nós lermos o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que é o texto que nós repetimos aqui 3 vezes, que é o texto base do nosso estudo sobre o fruto do Espírito, né? É impossível ler esse texto meditando em cada uma das 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito, sem lembrarmos de passagens em que o Senhor Jesus usou essas mesmas virtudes. É impossível nós olharmos para o fruto do Espírito sem enxergarmos nele o Senhor Jesus, pois ele manifestou, né, e também ensinou todas as virtudes deste magnífico fruto espiritual e moral, que é sinônimo de maturidade espiritual, que realmente é a expressão do caráter do Senhor Jesus em nossas vidas, meus queridos. Então a benignidade e a bondade, assim como as demais virtudes do fruto do Espírito, conforme eu já disse, elas nascem do amor. E essas virtudes levam o cristão a praticar a chamada regra de ouro. E o que vem a ser a regra de ouro, meus queridos? A regra de ouro é o ensinamento do Senhor Jesus, segundo o qual nós devemos tratar as pessoas da mesma forma que desejamos que elas nos tratem, conforme mostra aqui o texto de Lucas capítulo 6, versículo 31, que diz: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Amém? Então, por fim, meus queridos, chegamos aqui ao terceiro grupo das qualidades do fruto do Espírito, que segundo alguns estudiosos, né, são essas 3 últimas qualidades ou virtudes aqui que dizem respeito à vida pessoal do crente. Ou seja, conforme está escrito aqui, são virtudes do fruto do Espírito relacionadas à vida cristã individual, as quais são direcionadas tanto ao relacionamento vertical, ou seja, com Deus, quanto ao relacionamento horizontal, isto é, com os irmãos e com o próximo. Então a primeira dessas virtudes aqui que nós vamos tratar é a fidelidade. E antes, meus queridos, de falar da fé ou da fidelidade, porque ela também aqui é um traço de fé, tá? Como virtude do Espírito Santo, nós devemos entender que há diferentes tipos de fé. Nesse sentido, vários autores ortodoxos concordam entre si com a visão de que a fé, como virtude do fruto do Espírito, não é a fé salvífica, nem aquele tipo de fé ligado à confiança, meus queridos. Antes é a fé aqui
como qualidade moral, né? Que é a fidelidade. Tanto é que há versões da Bíblia aqui, da nossa Bíblia em português, né? Que o termo pistis, que é o do grego aqui de Gálatas 5:23, é traduzido como fé, enquanto outras versões traduzem também como fidelidade, ok? Então vamos ver o que diz aqui a esse respeito, como está falando de língua, né? O grande erudito em grego, o W.C. ou William Carey Taylor, né? Vamos ver aqui o que ele diz. De acordo com o dicionário do Novo Testamento grego de W.C. Taylor, embora o termo fidelidade no grego pistis, em outras passagens tenha o mesmo sentido da fé salvífica, convicções intelectuais, crenças doutrinárias, aqui em Gálatas 5:22, no tocante ao fruto do Espírito, trata-se da integridade, fidelidade, lealdade, dignidade que mereça confiança, ok? Então aqui é a palavra de um grande erudito na língua grega do Novo Testamento, ok? Portanto, é extremamente necessário que desenvolvamos esta virtude do fruto do Espírito se nós quisermos ser fiéis ao Senhor até o fim. Amém? Então aqui temos outro slide aqui, que diz que essa virtude do fruto do Espírito Santo é uma fé ligada à fidelidade. Ou seja, meus queridos, é diferente do dom da fé, que nós veremos na próxima aula, que é um tipo de fé que põe em ação os dons da cura e da operação de milagres. Também é diferente da fé salvífica, que é produzida pelo arrependimento, é diferente da fé natural e da fé religiosa. É a fé como fruto do Espírito que leva o crente, meus queridos, à autorrenúncia e a um caráter íntegro e firme, moldado na fidelidade a Deus. Vamos falar agora acerca da mansidão. O mundo considera, meus queridos, como sendo fracos aqueles que são mansos. No entanto, ao contrário dessa falsa concepção mundana, a mansidão não é uma fraqueza, e sim uma fortaleza do homem interior. Esta virtude do fruto do Espírito torna o cristão calmo e sereno em situações em que anteriormente ele se irava, perdendo a calma, o controle e também a razão. Tal como o Senhor Jesus é manso e humilde, né, seus verdadeiros seguidores também devem ser, pois ele é o nosso grande exemplo. Conforme eu já disse aqui, o Senhor Jesus é o grande modelo a ser seguido. Falemos agora também da temperança, ou domínio próprio, pois esta é a última virtude do fruto do Espírito que é listado ali no texto de Gálatas. A temperança é o mesmo que domínio próprio, ou autocontrole, meus queridos, porque somente aqueles que são verdadeiramente conduzidos pelo Espírito Santo possuem a temperança. E a temperança, ela é definida como a capacidade de controlar o ânimo, as paixões e os apetites, superando qualquer fraqueza. Ou seja, meus queridos, somente o desenvolvimento da virtude da temperança é que capacita o crente, né, a demonstrar aqui um comportamento sábio e prudente em qualquer circunstância da vida. Esta é a marca do crente verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo. Então lembre-se sempre, meus queridos, amado e amada de Deus, que das obras da carne, né? Lembre-se das obras da carne que vêm antes dos versículos que antecedem o fruto do Espírito, as quais são resultado de toda forma de intemperança, ou seja, falta de autocontrole é pecado, falta de temperança é pecado, quer seja gula, consumismo, avareza, vícios ou qualquer coisa semelhante a estas. Por outro lado, meus queridos,
Deus se agrada que sejamos temperantes em tudo, tendo controle sobre os pensamentos, sentimentos, palavras, sobre os nossos gastos, a nossa poupança. Fazer poupança também é uma forma de exercer a temperança, meus queridos. E tudo mais em nossa vida. Porque nós só podemos ser felizes e vitoriosos se exercermos a temperança em todas, absolutamente todas as áreas da nossa vida. Lembre-se também que o Senhor Jesus é o maior exemplo de temperança, bem como ele é o maior exemplo de todas as virtudes do fruto do Espírito que foram listadas aqui, ok? Então, chegamos à conclusão da nossa aula de hoje. Então, eu vou fazendo uma leitura aqui, tá? O fruto do Espírito, em suas 9 virtudes, imprime no ser do cristão que se submete inteiramente ao Espírito Santo qualidades semelhantes às virtudes do Senhor Jesus. Pode-se dizer, portanto, que o fruto do Espírito, aí nós vamos citar alguns autores aqui, né? O fruto do Espírito é uma síntese das qualidades divinas produzidas pelo crente. Aliás, produzidas no crente pelo Espírito Santo, conforme diz Wayne Grudem, né? É a verdadeira prova de que o Espírito está atuando no cristão, conforme diz Erickson. É um conjunto de características distintivas do caráter cristão, conforme diz Meyer Pearman. É a expressão externa da natureza do cristão, conforme diz a apostila FTB. É sinônimo de maturidade espiritual, conforme diz Elinaldo Renovato. É um regulador que proporciona responsabilidade e possibilita o bom exercício dos dons espirituais, conforme diz o pastor Antônio Gilberto. É o desenvolvimento progressivo da vida de Cristo externada em nós pela regeneração, conforme diz Meyer Pearman novamente aqui. E é a expressão da natureza e do caráter de Cristo na vida do crente, conforme nós vemos lá no Discipulado da CPAD, a antiga revista de discipulado, ok? Então, encerro aqui com as palavras do pastor Elinaldo Renovato, dizendo que a prática do fruto do Espírito aliado ao exercício dos dons é o que evita a criancice, a meninice espiritual e leva o crente a alcançar maturidade espiritual. Por outro lado, é a falta do fruto do Espírito que tem sido a causa de escândalos e decepções na igreja. Então, encerro aqui com um versículo bíblico, 1 Coríntios 13:11, que diz aqui: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É Paulo falando aqui. E isso descreve muito bem a questão do fruto do Espírito, pois encerro aqui dizendo que o fruto do Espírito é sinônimo de maturidade espiritual, conforme venho repetindo aqui, ok? Então, meus queridos, a nossa próxima aula, que é a nossa aula extra número 1, nós trataremos das possíveis reações dos crentes à obra do Espírito Santo. Portanto, meus queridos, acompanhem o teu estudo aí com a leitura da Bíblia. Aqui está também a divisão desta próxima aula, ok? Que é uma aula complementar. E que Deus os abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham um bom estudo e que Deus os abençoe cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima aula.